o cérebro, né? E são sempre jogos muito curiosos, jogos de muita leitura e de estratégia. Eu adoro jogos de estratégia. Vale a pena. Dá um pulo no resultado. Muita gente não entende isso, né? Poucas ferramentas fazem o cérebro trabalhar tanto quanto um jogo eletrônico, né? São muitas coisas para pensar ao mesmo tempo. Não é jogo de futebol, de ficar apertando a bolinha e dar chutinho, né? Ou ficar dando tiro, embora também trabalhe. Eu digo jogo de estratégia, tem que, sei lá, uma cidade, controlar uma cidade, tem que ter lenha, tem que ter água, tem que ir um poço, por aí a tua cidade explode porque tu não controlou a tua cidade. Pô, isso é incrível, tem como não ajudar. Começou comigo o Age of Empires, né? Hoje são milhares de jogos diferentes. Né? Age of Empires é um puto no jogo, cara. Eu tenho alguns instalados no computador velho lá em casa, eu boto em rede vários computadores. Fica um em cada computador se assassinando lá. Outro que meu filho estava jogando esses dias é de uma doença. Tu cria uma doença e aí a doença vai se espalhando, né? No celular lá, baixar no Google Play, né? Aí a doença vai se espalhando, aí cria um antibiótico, aí tu muda geneticamente a doença e ela vai ficando... E o objetivo é matar. Exatamente. Nossa. Porque depois o pessoal começa, tipo, quando começa a ficar séria a doença, o pessoal começa a fechar os portos e aeroportos. E aí tu não consegue mais fazer a doença se espalhar. E tu tem um certo tempo, depois você acha a cura e fodeu, né? Aí ele jogou várias vezes, só uma vez ele conseguiu matar o mundo da doença. Estou orgulhoso de você, filho, você destruiu o racismo. É engraçado, tá lá brincando e filho, já destruiu o mundo, né? Não, ainda estou tentando, né? E a pessoa pode pensar que isso não é sadio, né? Mas na verdade, né? Ele não está formando um psicopata, né? Pelo amor de Deus, cara, é só um momento de curtição, né? Desafiando o cérebro. É isso aí. Galerinha, página 83, exercício 21, palavra de honra. Caiu em 2 anos seguidos essa questão. Cara, a questão era o mesmo enunciado, ele só trocou a posição dos gráficos, eram os mesmos gráficos. Eu acho que foi meio uma provocação, entendeu? Ah, ninguém jamais vai desconfiar que vai cair de novo. E o cara colocou em 2 anos seguidos. Passou alguns anos, caiu de novo. Então, meu querido, ó, nada é impossível. E outra, ele pode não cobrar dessa maneira, mas ele cobrar a ideia de resistor ônico, ele vai cobrar. Isso ele vai cobrar. Então, ó, dos gráficos mostrados abaixo, indique aqueles que melhor representam um resistor linear, que obedece à lei de Ohm. Linear, ele deu uma força, né? Obtenha a soma das proposições, das opções corretas. E aí? Tinha que ser uma reta se fosse ver por aí, tá fora. A resistência é constante. Cuidado, galera. Quando eu estudei com vocês a primeira lei de Ohm, eu representei o gráfico V por I. Por isso que era assim. Não quer dizer que um outro gráfico não possa representar a resistência constante com uma outra cara, né? Isto representa a resistência constante. Representa a resistência constante. Ó o R. O R está aumentando, tá vendo? Quando a voltagem aumenta, o R aumenta. Alguém acharia uma justificativa para isso? É porque é diretamente proporcional. É diretamente proporcional. Por que isso poderia ocorrer na natureza? Na verdade, estou lá com o meu resistor, que deveria ser ômico, aí eu boto uma DDP nele e eu vejo que a resistência dele está aumentando. Porque quando aumenta a corrente, quando aumenta a voltagem, aumenta a corrente. E com a corrente existe o efeito. Com o aumento da temperatura, a resistividade do material muda. E aumenta a resistividade. E já que a resistividade vai aumentar, a resistência vai aumentar. Só que não ia ser assim, tá, gente? Ia ser o aumento de resistência não ia ser tão grandioso. No começo não ia dar muito. Aí depois ia dar uma aumentadinha na resistência. Ou seja, isso acontece com quase todo o material. Quando a gente fala que um resistor é ômico, nós estamos considerando que ele está com a temperatura constante. Então, uma justificativa para isso é o aumento da temperatura. Cara, tu vê, né, cara? Tinha uma feira de ciência no outro colégio, comprei um multímetro, comprei um monte de resistorzinho e comprei uma fontezinha de tensão. Tinha uma gurizada que ia fazer uma apresentação sobre resistor, eu falei, vamos fazer um estudo, vamos aumentar, fazer aquela tabelinha que nós fizemos virtualmente, lembra? Anota a voltagem, anota a corrente, calcula o R, certo? A primeira vez que eu fui fazer com eles, eu não tinha testado em casa ainda. Trouxe a gurizada, vamos fazer, trouxe os equipamentos, fizemos na hora lá. E não estava aumentando a resistência, cara. Eu aumentava a voltagem e a resistência aumentava.
Só que eu logo percebi o que estava acontecendo, né? Eu botei a mão no resistor, queimei a mão, porra, essa merda esquentou demais, esquentou, aumentou a resistividade, aumentou a resistência, o gráfico não ia ficar uma reta. Aí eu, não, peraí galera, amanhã a gente se encontra de novo e faz. Aí em casa eu projetei um jeito de fazer o teste rápido. Um ligava a energia, o outro media e já desligava, para não deixar esquentar, entendeu? Aí eu mostrei como eles faziam e fechou, deu a resistência constante bonitinha, fizeram um gráfico, deu uma retinha, mostraram pra galera na feira de ciência. Mas tu vê, se tu não controla a experiência, dá pro cara, vai lá, te vira. O cara, meu Deus, o senhor tá errado. Né? O cara não vai entender que é a temperatura que está alterando os resultados da experiência dele. Então, bacana, cuidado, hein, galerinha. Se tu vê a resistência de um resistor aumentar, pode acreditar porque a temperatura aumentou. É isso que aconteceu. Como é que era esse aqui? A 08 era assim, ó. O cara que não percebe que é R por V, né? Ele acha que é verdadeiro, mas é falso. A resistência está aumentando ou diminuindo? Aumentando, né? Ah, pessoal, mas o gráfico começou a curvar para baixo e daí continuou aumentando, só que aumentando numa taxa menor, né? Aqui ela aumentava bastante, agora aqui ela continua aumentando, mas numa taxa menor. A resistência estava aumentando. Uma possível explicação. Temperatura, aumentou a temperatura, aumentou a resistividade, aumenta a resistência. É mais difícil fazer um material aquecido transmitir corrente elétrica do que um material frio. Por isso que os supercondutores têm que estar na temperatura muito baixa, muito fria, certo? Supercondutor. O que é um supercondutor? É um material que não apresenta nenhuma resistência elétrica. Em laboratório a gente já consegue fazer isso. Imagina se os fios tivessem resistência elétrica nula, né? A gente seria muito mais barato a nossa conta de luz. Boa parte da conta de luz é para fazer a energia chegar na tua casa. Certo? E por que esse, dá uma explicação física, por que essa inclinação está diminuindo? É tipo a resistência do ar, porque quando tem uma voltagem muito grande, tem uma velocidade. Tem a ver com temperatura, não é? O aumento da resistência. Por que de repente estava aumentando mais e agora está aumentando menos? Porque tipo, o delta da temperatura pode ter mudado. Claro, no início estava frio, estava temperatura ambiente. Liguei o aparelho e começou a esquentar rapidamente. Mas depois que começou a esquentar, começou a esfriar por convecção, né? Certo? Então agora que já está quente, eu aquecer um pouco mais, vai dar um delta de temperatura um pouco menor. Aí a resistência continua aumentando, mas agora aumenta numa taxa menor, né? Claro que assim, eu estou indo muito além da questão, né, galera? A questão era meio idiota, eu estou devaneando com vocês das possíveis interpretações para isso acontecer. Não era para ser esse, hein? Certo? Falou nem que fazer o teste ali com o 300, tu tem que fazer rápido para não... Para não esquentar, ligar e desligar rápido. Não, se tivesse bem depois que dá mais cedo, Mas, ó, o que eu fiz? Eu comprei um resistorzinho, beleza? Comprei um multímetro, engatei aqui para ver a voltagem. Botei aqui em série um amperímetro para a gurizada medir a corrente elétrica. E aqui eu peguei minha fonte de tensão variável, certo? Então primeiro eu usei 1,5 volt. Aí a gurizada media e media. Eu mantinha a parada ligada, passava para 3 volts. A gurizada lia e lia. E isso aqui esquentando. Tá entendendo? E aí então, à medida que isso aqui ia esquentando, ia alterando o ρ do material, ia alterando o R, a resistência. E o que eu fiz então? Vi que o gráfico não ia ficar reto, vi que ia confundir a mente da gurizada. Eu falei, galera, ó, infelizmente, vamos deixar a experiência para a próxima assistência. Na outra semana eu já vi tudo organizadinho, já testei em casa, se eu fizesse rápido, dá certo, vi, instruí eles para, ó, galera, eu fiquei na fonte. Vamos lá, hein? Primeiro teste, vocês têm um segundinho para ver o que vai dar no multímetro. Anotaram? Puf, já desliguei. Eles fizeram a primeira anotação, desliguei o circuito, então deu tempo de esfriar, dei uma sopradinha. Estão prontos aí na tabela? Tudo a tabela 1, tudo a tabela 2, beleza? Beleza, vamos lá. 3 volts, deu, puf, já desliguei. O problema era quando eu mantinha a fonte ligada direto, entendeu? Isso aqui esquentava demais e alterava a resistência dele. Só isso. Então por isso que eu tinha que ficar ligando e desligando para não esquentar demais. E se eu ficar ligado, eu poderia fazer de outra forma, né? Deixar ligado um tempão para entrar na temperatura de equilíbrio e fazer sempre quente, também ia funcionar. Certo? Só que aí quando eu fosse alterar a voltagem, podia mudar a temperatura. Né? Outro, esse resistor que eu comprei era um resistor fraquinho, passava muita corrente nele com 1,5 ampere. Então tinha muito efeito Joule, ele deveria ter usado voltagens muito menores. Só que aí é caro comprar uma fonte de voltagens muito pequenininhas. Aí eu comprei uma fonte que é de 1,5, 3, 4,5, 6 e 9 volts. Uma fonte mesmo, uma fontezinha que vai na tomada com um botãozinho, 8 pila eu gastei. Entendeu? Aí ele tem 3 volts, 4,5, 1 volt e meio, 6 volts, 9 volts. No giro o botãozinho muda a voltagem. Gastei 50 pila na Eletrobras.
Isso que é legal, entendeu? A física ela pode acontecer na nossa casa, gasta 50 pila numa loja de material, faz a coisa que o livro diz que faz e faz acontecer. Tu nunca mais vai esquecer na vida, né? Porque não está estudando só teoria, né? Está aliando com a prática ali no dia a dia, né? Mas show. Quando eu calculo a resistência elétrica, é numa temperatura específica, nem sempre é ambiente. Mas quando o fabricante do resistor fala, ó, tem 10 ohms, tem 10 ohms numa temperatura tal. É isso aí, garoto. Galerinha, o que ficou então esse aqui? A resistência é constante? Também não, né? O V é constante, né? A resistência está aumentando. Então ficamos apenas com 2 e 4, 0,6. Aí para estar certo, você tinha que ter uma reta para cima. Parabéns, garoto. Essa aqui estaria certa se fosse assim, né? Aí o R seria constante. É isso que eu preciso de vocês. Show de bola. A 22 tem a ver com a segunda lei de Ohm, hein? Acho que dá. Não vou deixar não, né? Foi mal, galera. Esqueci totalmente. Empolgou.